Esse vídeo é para acabar com o preconceito a respeito dos aparelhos auditivos. Hoje eu trouxe a fonoaudióloga Carol para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Os aparelhos auditivos são dispositivos eletrônicos que filtram, captam o som, processam e amplificam. Assim, as pessoas com perda de audição conseguem conviver melhor e escutar bem as pessoas em seu dia a dia. A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, de forma que hoje a gente possui vários modelos e diferentes tecnologias para cada pessoa. Nós temos o intracanal, que seria o SIC, que é o menorzinho, o maior, que é o ITC ou o XP. Ele é para uma perda leve, moderada, início de severa e depende da perda auditiva. Isso, então lembra que para as perdas que são predominantemente nas frequências agudas, né, Carol, que tem os graves preservados, esse modelo, que é o intracanal, não é uma boa opção. Isso mesmo. Fora da orelha, a gente tem o RIC, que é o receptor no canal, que hoje, inclusive, se a gente for comparar, é esteticamente falando, até menor que o intracanal. Ele é para uma perda leve e moderada. Nós temos também o de tubo fino, que é para uma perda leve, moderada, início de severa, e pessoas que têm muita cera, ou otite, ouvido vaza, tem perfuração no tímpano. A gente tem esse de receptor no canal também, que daí já é para uma perda moderada, severa, início de profunda. E nós temos o BTE, que é usado molde. O BTE é para uma perda severa e profunda. Então dá para ver que os aparelhos são diferentes também de acordo com o grau de perda e com as frequências que essa perda comete, né? Isso. Então o paciente às vezes tem mais de uma opção que ele pode escolher que atende o caso dele, né? Isso. E hoje a gente tem, na verdade, é o último lançamento. São os aparelhos com receptor no canal, de uma perda leve a início de profunda, recarregável, que não tem, se a gente for comparar, não tem mais pilha, gaveta de pilha. Tá? Então, toda noite, coloca no carregador, que é um desumidificador elétrico, para carregar toda noite também. Muito legal. E dá para ver que eles são bem pequenos, né? Então, há às vezes alguns pacientes que perguntam para mim, mas nossa, eu não quero aquela coisa grande atrás da orelha. E hoje a gente tem opções aqui, deve ter uns 3 centímetros esse aparelho, bem discreto e às vezes até aparece menos do que o próprio intracanal, né? Isso mesmo. E tem também algumas tecnologias, né, Carol, de trabalhar esse som. Então tem paciente que reclama que escuta muito barulho do vento, que ele acaba amplificando alguns sons que não são interessantes. Como que é a tecnologia hoje em dia? Hoje, na verdade, todos os aparelhos têm filtro. O que depende são as categorias dos aparelhos. Então, filtro que diminui ruído ambiental, ruído de vento, filtro até para diminuir barulho de carro, de motor de geladeira, que os pacientes reclamam muito. Então, depende da tecnologia, o filtro ele é menor ou maior, mas sempre focando a fala. Isso, então ele amplifica as frequências da fala. Isso. E ele consegue suprimir aqueles outros barulhos que não são fala e que podem atrapalhar, né? Isso mesmo. E o paciente pode regular o volume? Como que funciona? Pode. Na verdade, hoje, tirando o intracanal, nós temos os aparelhos que funcionam até como fone de ouvido, né? Quando vai receber uma ligação, escutar um áudio ou ver um vídeo também funciona como fone de ouvido e tem um aplicativo no celular também para regular, aumentar, diminuir e também regular grave, agudo, frequência média. Tem vídeos interativos de orientação de limpeza também. Um aplicativo super simples, desde a criança, né, do adolescente até o idoso, ele consegue abaixar, manusear, bem prático. E para quem tem zumbido, Carol, tem alguma coisa de aparelhos auditivos que é específico para o zumbido? Tem. Na verdade, hoje a gente tem o mascarador de zumbido. O aparelho, ele já ajuda nesse mascaramento,
quando o paciente tem perda auditiva, né? Voltando à amplificação praticamente normal. Mas a gente também tem programa Relax e o programa Zen nos aparelhos. Existem vários estudos que falam da música terapia, né? E hoje, nos aparelhos, a gente trouxe, na verdade, barulho de cachoeira, de mar, de instrumento, que é para adaptar no paciente durante o dia, em torno de 5 horas, com esse mascarador, para tirar o foco do zumbido. O aparelho continua funcionando como amplificador, mas também como mascarador. Então, a própria amplificação, então já o uso habitual do aparelho auditivo para quem tem perda, já é um tratamento para o zumbido. Então, você normalizar a audição da pessoa através do aparelho já é um tipo de tratamento para o zumbido. E para alguns que se incomodam muito com esse zumbido, ele também pode usar esse outro recurso que gera som, né? Que tem um gerador de som, um outro ruído que ajuda aí o paciente se acostumar, a se habituar, então, com esse zumbido, Isso, né? E a gente sabe também que o estresse do zumbido faz com que o paciente preste mais atenção. E hoje também é usado muito para relaxamento, esse programa Zen o Relax, para o zumbido, mas para o paciente relaxar e não focar no zumbido mesmo. Isso, e lembrar que sempre que a gente está falando tanto de uma perda de audição quanto para pacientes com zumbido, existe uma fase de adaptação ao aparelho. Então eu costumo comparar com um óculos. Quando você coloca um óculos novo, não é imediatamente que você coloca o óculos que já fica tudo maravilhoso. Seu organismo demora um tempo para se adaptar àquele novo óculos, assim como ao aparelho auditivo. O seu cérebro e os seus ouvidos vão demorar, às vezes 1, 2 meses, para se adaptar a essa nova audição, essa nova condição e conseguir incorporar esse aparelho no seu dia a dia de forma... A paciente até esquece que está de aparelho, isso, né? Isso mesmo. Então é importante também saber que nessa fase de adaptação precisa insistir, precisa fazer ajustes, voltar com a fonoaudióloga. Então algumas pessoas que falam que não gostam do aparelho, que nunca usaram porque não se adaptaram, não deu certo, provavelmente não enfrentou essa fase de adaptação e às vezes nem fez uma terapia, porque às vezes isso é necessário, uma terapia com a fono para ajudar na adaptação ao aparelho, né, Carol? Na verdade, quando coloca o aparelho, a gente indica retorno de 15 dias, 1 mês, 3 meses. Entende-se que em 3 meses o paciente que usa diariamente ele vai estar adaptado. Usar esporadicamente, esse prazo vai ser maior, né? Vai ser mais longo do que 3 meses. Então é importante o acompanhamento, sim, no início, durante o uso também. E fazer manutenções periódicas, né? A durabilidade de um aparelho desse são muitos anos, né? Acho que tem pacientes aqui que usam há 7 anos, 10 anos o mesmo aparelho. Exatamente. Mas precisa ter um cuidado, precisa fazer uma manutenção, né? Isso. Na verdade, todos os aparelhos são componentes eletrônicos que ficam em contato com cera e umidade, né? Suor. Então, realmente, precisa de acompanhamento, de limpeza para prolongar a vida útil do aparelho. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Acho que tiraram várias dúvidas agora sobre o aparelho. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Obrigada, doutora.